Nessa aula, continuaremos falando sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, e o foco dela será o estudo da função horária das velocidades para descrever como se comporta em função do tempo a velocidade de um objeto que executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Se eu tenho meu veículo, que no instante t igual a zero ocupa a posição 2 metros e tem uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, à medida que o tempo passa, se ele executa um movimento retilíneo uniformemente variado, sua velocidade sofrerá alteração. E a cada instante de tempo, ela sofrerá, neste caso deste exemplo, um aumento. Nós já tratamos nas aulas anteriores. E esse aumento me dá uma aceleração constante positiva por ele estar aumentando sua velocidade. Essa aceleração pode ser analisada considerando a função, a característica da aceleração escalar média, sendo essa aceleração escalar que pode ser escrita como A igual a V menos V0 dividido por T menos T0. Considerando um instante inicial igual a zero como o marco dos tempos, como início da observação do movimento, nós podemos escrever esta função aqui como A igual a V menos V0 simplesmente dividido por T. Como eu sempre digo, se não tem ninguém aqui embaixo, quer dizer T1, tem 1. Então, vamos fazer aqui a multiplicação cruzada das minhas funções, das minhas variáveis em relação à minha igualdade. Então, eu vou ter aqui esse V menos V0 sendo multiplicado por 1. 1 vezes V0 é V. 1 vezes V é igual a V. 1 vezes menos V0, menos V0. Vou fazer aqui agora a multiplicação do outro lado, que é A vezes T. A vezes T. Se você observar aqui, eu tenho V menos V0 igual a A vezes T. Bom, para arrumar isso aqui e deixar apenas uma variável deste lado da igualdade, nós vamos pegar este menos V0 aqui e jogar para o outro lado da igualdade, que a gente também consegue fazer somando V0 dos dois lados da igualdade. Então, o que sobra do lado de cá é V igual a quem que foi para lá? V0 mais A vezes T. Observe que eu tenho aqui uma relação de dependência da velocidade com a velocidade inicial e a aceleração como taxa a cada instante de tempo. Então, se você observar, existe um grau de dependência com relação ao tempo com a minha velocidade. Sendo assim, eu tenho aqui uma função do primeiro grau, ou uma função afim, que pode ser representada dentro dessa relação de velocidade. Essa expressão também consegue ser escrita a partir da análise gráfica que nós já fizemos na nossa aula anterior. E como que a gente faz isso? Bom, eu vou escrever, como eu já sei, que ΔV ele é numericamente igual à área da minha figura. E a área, nesses gráficos em que
o gráfico característico é uma reta paralela ao eixo dos tempos, eu vou fazer a base vezes a altura, considerando o paralelogramo formado. Então, eu tenho que ΔV é igual à base, que é a base, que é igual a T, 1 nesse caso, vezes a altura, que é A. Então, quando você observa aqui, você tem que o A vezes T. E quem é ΔV? ΔV é V menos V0, que vai ser igual a A vezes T. Se é uma multiplicação, tanto faz escrever desse jeito ou desse aqui. Vou fazer a mesma coisa, eu vou somar V0 dos dois lados da igualdade. E o que vai sobrar? V igual menos V0 mais V0 dá zero. E aqui ficou mais V0 mais A vezes T. A função consegue ser escrita a partir da análise gráfica também. Vamos resolver um exemplo aqui em que nós representaríamos a função horária da velocidade. Um condutor do carro que estava parado, ó, o carro parado, então acelera o carro, pisa no acelerador, pois depois de passados 5 segundos, o velocímetro marca 36 km por hora. Qual a função horária da velocidade deste carro? Então, vamos às informações que o problema me traz. Bom, este carro estava parado. Se ele estava parado, a sua velocidade inicial era uma velocidade inicial nula. Velocidade essa no instante inicial t igual a zero. Quando o tempo é igual a 5 segundos, passados 5 segundos, essa minha velocidade passa a ser 36 km por hora. Segundos. Segundo com quilômetro por hora, não dá para trabalhar. O que a gente vai fazer aqui? Vai dividir por 3,6 para que essa velocidade seja escrita como metros por segundo. E eu dividir por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Então, eu já sei quem é V, eu já sei quem é T, eu já sei quem é V0. E o que me falta aqui? Me falta a aceleração. Bom, eu posso utilizar a função horária V igual a V0 mais A vezes T. Vi vovó atrás do trio. Vovó e vovô assistindo TV. E por aí vai. Nós utilizamos algumas frases para lembrar da escrita das funções. Vi vovó atrás do trio, vovó e vovô assistindo TV. Posso utilizar ela aqui como base, substituindo as informações que eu tenho para encontrar as informações que eu não tenho. Eu posso utilizar a função da aceleração média, porque eu sei qual é a velocidade quando o tempo é 5 segundos. E sei qual é a velocidade quando o tempo é 0 segundos, mas eu não sei qual é a aceleração. Quanto que vale essa taxa de aceleração? Bom, eu posso já fazer aqui, ou eu posso simplesmente substituir aqui. Por quê? Se eu sei quanto vale a velocidade, essa aqui. Quando o tempo vale esse, eu posso vir aqui e colocar a velocidade aqui e o tempo característico aqui. Quanto vale a velocidade? 10. Quanto vale a velocidade inicial? Este termo representa a velocidade inicial. Quanto que vale? 0. Eu sei qual é a aceleração? Não sei. Mas eu sei que esse 10 metros por segundo só é 10 porque o tempo é 5 segundos. E aí, quando você for escrever, você vai ter que 10 é igual a 5 vezes A.
E aqui você vai achar que a aceleração vai ser igual a 10 dividido por 5, que vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Você conhece a aceleração. Ou você vai utilizar a expressão da aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT. E quanto que vale essa aceleração? Vale a velocidade inicial, a velocidade final, menos a inicial, dividido pelo tempo final, menos o inicial, que dá 10 dividido por 5, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Mas a professora não pediu para achar a aceleração, pediu para escrever a função horária da velocidade. E para escrever a função horária da velocidade, você já escreveu aqui embaixo. Bom, eu escrevi a função genérica da velocidade. Eu não escrevi a função horária da velocidade deste carro neste movimento. E como a gente já fez lá no movimento uniforme, para escrever a função horária do movimento deste carro, é a função que me permite achar qualquer velocidade em qualquer instante de tempo. Então, é necessário que o v e o t permaneçam como variáveis dentro da minha função. E o que eu tenho que substituir para escrever a minha função horária? Tenho que substituir a minha velocidade inicial e a minha aceleração. Quanto vale a velocidade inicial? 0. A minha aceleração é positiva? É. Mais. Quanto que ela vale? 2 vezes t. Essa é a minha função horária. A maioria dos livros suprime por ser 0 aqui e suprime também o sinal positivo por ser positivo. E vocês vão ver muito v igual a 2t, como uma função das velocidades quando a velocidade inicial é igual a 0. Um outro exemplo de função horária é essa. Um ponto material executa um movimento retilíneo uniformemente variado. Opa, a velocidade varia. Cuja função horária que estabelece essa variação na velocidade pode ser dada por v igual a 20 menos 4 vezes t. Então, ele já me deu a função horária da velocidade escrita. E se ele me dá a função horária da velocidade escrita, ele já me dá informações sobre o movimento deste objeto. Por quê? Se eu comparar essa função com v igual a v0 mais a vezes t, quem que ocupa a posição na característica aqui do v0? Quem está ocupando a posição do v0 é o 20. E quem está ocupando aqui na função a posição do A? Do A, quem está ocupando é o menos 4. Então, quando ele pergunta para mim, aqui na letra A, qual é a velocidade inicial e a aceleração deste movimento característico, deste ponto material, eu tenho que dizer que a velocidade inicial é igual a 20 e a aceleração é igual a menos 4. Professor, e a unidade de medida? Bom, o problema deu a unidade de medida? Opa, deu sim. Falou que é no SI. E se é no SI, a velocidade é metro por segundo e a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Respondida a letra A. E aí, na letra B, ele me pede a velocidade, que eu não sei qual é, que este objeto em movimento, que esse ponto material em movimento vai atingir quando o tempo for 8 segundos. E como que eu resolvo isso? Como que eu vou saber, professora? Bom, ele já me deu a função. A função que me dá a velocidade em qualquer instante de tempo é dada por 20 menos 4 vezes quem? Vezes o tempo. E ele me pediu que tempo? 8 segundos. Então, essa velocidade é igual a 20 menos 4 vezes 8, 32.
essa velocidade é igual a menos 12 metros por segundo. Achei a velocidade que ele vai ter depois de 8 segundos. Observe que a aceleração é uma aceleração negativa que promove neste objeto uma diminuição da velocidade dele. Porém, até um certo momento, até o momento que ele para. Depois que ele para, não tem como diminuir mais. E aí a função estabelece uma outra alteração. É como se eu tivesse, por exemplo, olha aqui, a velocidade dele inicial é positiva, né? Pensa que eu tenho aqui a minha trajetória. Vou orientar ela no sentido positivo. E aí eu tenho um objeto, que eu não sei onde está, um ponto material. E como a velocidade inicial é positiva, eu sei que ele se move no sentido positivo da trajetória, com 20 metros por segundo de velocidade. Porém, a minha aceleração é negativa, quer dizer que ele vai parar. Ele vai parar, e como eu já sei que 8 segundos depois a velocidade é negativa, quer dizer que ele parou e voltou. Então, quando o ponto material inverte o seu sentido de movimento, que momento é esse? Quando que eu consigo inverter o meu movimento? O que é inverter? Ele estava indo nessa direção e sentido, e ele vai inverter e vai passar a vir nessa direção e sentido. Então, para ele mudar o sentido, ele precisa parar. E quem está parado tem velocidade igual a zero. Então, sempre que falar em inverter sentido de movimento, nós temos que considerar a velocidade nesse momento igual a zero. Então, o problema aqui me pede o instante em que ele inverte o sentido do movimento, porque eu já sei que ele inverteu. Ele chegou, parou e não ficou. Ele voltou, porque eu achei que 8 segundos depois a velocidade dele era de menos 12 metros por segundo. E como que eu resolvo a letra C? Bom, eu quero saber qual é o tempo quando ele inverte o sentido do movimento. Para inverter, ele precisa parar e quem está parado, naquele momento de inversão, tem velocidade igual a zero. Substituindo aonde? Substituindo na minha função v igual a 20 menos 4 vezes t, onde eu quero saber quanto vale t se v é igual a zero. Vou vir aqui no lugar do v e vou substituir por zero, que vai ser igual a 20 menos 4t. 4 está multiplicando t, e eu quero achar quanto vale t. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este aqui e vou jogar para o outro lado da igualdade. Tá negativo, vai para lá positivo. Então, vai dar quanto? Vai dar 4 vezes t igual a 20. Tá multiplicando, vai passar dividindo, quer dizer que t é igual a 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 vai me dar uma resposta de que t é igual a 5 segundos. Então, quer dizer que 5 segundos após o início da análise do meu movimento, com relação a essa velocidade inicial, ele parou e inverteu o seu sentido de movimento.